A paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje, nesse sábado, continuando aqui o nosso estudo do livro do Apocalipse, onde hoje nós vamos entrar na parte 25, do nosso estudo, aonde na parte anterior nós estávamos ali em Apocalipse no capítulo 12, nós lemos até o versículo 12, Apocalipse 12, a nossa última parte foi a partir do versículo 7, que nós vimos ali, anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e do seu povo. E ali nós lemos ali até o versículo 12, Se você não participou do outro estudo passado, é bom você sempre dar uma olhada, no que passou. E hoje nós vamos dar continuidade aqui a partir do versículo 13, Você que está chegando agora, se você puder sempre acompanhar o estudo com uma Bíblia, é muito bom, Ou você pegar um papel também, uma caneta e anotar também as referências, Isso é muito útil para você também. A gente vai ler hoje a partir de Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 13, aonde a Bíblia fala o dragão que persegue a mulher. No estudo passado, nós lemos ali Apocalipse 12 e nós vimos ali a mulher e o dragão. E nós entendemos ali, a mulher representa a nação de Israel. Se você não assistiu o estudo passado, assista. A mulher representa a nação de Israel. E o dragão representa o diabo, Satanás, que vai perseguir o dragão terrivelmente na grande tribulação. E aqui no versículo 13 do livro de Apocalipse, capítulo 12, a Bíblia diz bem assim, Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, que é Israel. Igreja, no estudo passado nós vimos a esse respeito, que o diabo, Satanás e os seus demônios vão travar uma guerra nos ares, tentando invadir o céu. Nós lemos isso, nós entendemos isso no estudo passado. E a Bíblia diz que Miguel e os anjos de Deus vão repreender e vencer Satanás nas alturas. Ele vai ser atirado para a terra novamente, O diabo vai fazer o seu último esforço para poder estar diante de Deus. Porque nós vimos no estudo passado que ele vai perder completo acesso ao que ele tem aos céus, Se você talvez não compreende essa parte, veja o estudo da parte 24, Então o diabo vai se ver atirado na terra, e como está escrito no versículo 13, e ele perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão, que é o Senhor Jesus, Versículo 14, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Aqui a Bíblia nos fala a respeito das asas. Isso aqui diz respeito à provisão de Deus, Diz respeito à proteção de Deus, que nós vimos um pouco sobre essa palavra lá em Oséias, no capítulo 2, acho que no versículo 14, que Deus ele promete que vai levar a esposa dele para o deserto, que é a nação de Israel, para poder falar-lhe ali o coração. E aqui nesse versículo a Bíblia nos fala exatamente sobre essas asas, que é a provisão de Deus, que é Deus guardando ao povo dele, Essa provisão de asas, ela diz respeito à guarda de Deus, a provisão onde existem várias passagens na Bíblia que falam a esse respeito, como a Bíblia fala a esse respeito lá no Salmo 91, lá em Isaías 40, lá em Deuteronômio 32, do 9 ao 12, e lá em Êxodo, do capítulo 19 até o versículo 4. Tudo isso nós vimos, acho que no estudo 23, Que a Bíblia fala sempre Deus falando sobre as asas, é Deus prometendo dar segurança e guardar o povo dele. E aqui a Bíblia diz que nesse período aqui, isso aqui vai ser a segunda parte da grande tribulação. Segunda parte ali, um período total de 7 anos, vai ser os 3 anos e meio da grande tribulação, os 3 anos e meio finais, Onde Deus promete que vai guardar e vai proteger o povo dele, Versículo 15. Então a serpente, que é o diabo, Satanás, arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Isso aqui diz respeito a exércitos,
água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio, ou seja, destruído pela força dos exércitos, né? Destruído pela força bélica, por todos os reinos do mundo que o anticristo, né, vai se levantar contra Israel. Versículo 16. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Isso aqui diz respeito à provisão, à guarda de Deus. Em algum ponto, quando a serpente Satanás levantar um grande exército para perseguir Israel, em algum ponto, pelo poder de Deus, a terra vai se abrir e vai matar milhões e milhões de homens, de soldados que irão contra Israel, que irão perseguir a mulher, né? Continuando, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Olha isso. Irou-se a serpente. Deus, pela sua provisão, vai destruir esse grande mar, esse grande exército que Satanás, o anticristo, vai levar na segunda parte da grande tribulação para tentar destruir Israel. O Senhor, pela sua provisão, vai destruir esse exército. E aqui a serpente vai se irar com o restante, com a descendência da mulher, que são todos aqueles que aceitarem a pregação do Senhor Jesus Cristo na grande tribulação. Não é a igreja, esse povo do versículo 17. Não é a igreja não vai estar mais na terra. A serpente vai perseguir todos aqueles que receberem e aceitarem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Todos aqueles que rejeitarem a marca da besta, que a gente vai ver mais para frente no capítulo 13. A serpente vai colocar toda a sua força. Então, esse ponto aqui é o dragão perseguindo a mulher. Aonde, igreja, como eu já falei, é sempre bom ressaltar isso. O estudo que nós estamos fazendo aqui é resumido, é um resumo. Como eu sempre falei e falo novamente, aconselho você, estude o livro de Daniel inteiro. Estude o livro de Daniel. Cada versículo que nós lemos aqui tem várias e várias referências no livro de Daniel, tá? Então, para fechar esse assunto resumidamente, o diabo vai colocar toda a força dele para destruir Israel. Essa mulher aqui é Israel. Deus vai proteger, vai guardar o povo dele com asas, como de águia, vai dar poder sobrenatural para Israel poder se esconder e se safar dos seus inimigos. E ali a serpente irada vai perseguir o restante, a sua descendência. Todos aqueles que aceitarem Jesus Cristo na grande tribulação, tá? Eu vou fechar essa parte aqui do capítulo 12 com vocês. E aqui no capítulo 13, nós vamos começar hoje, eu não sei se eu vou conseguir terminar hoje com vocês, mas aqui no capítulo 13 tem um subtítulo que diz assim, ó, a besta que emerge do mar. Essa primeira besta, a Bíblia fala no versículo 11 sobre uma segunda besta. Mas essa primeira besta, que é a besta que emerge do mar, é o anticristo. É um homem, um ser, não uma besta como animal, mas uma besta no sentido de ser um monstro, um homem. Uma figura de um homem possesso de um espírito maligno terrível que está preso no poço do abismo, aonde Satanás vai convocar esse demônio na segunda parte da grande tribulação. Ele vai possuir o corpo de um homem. Quando a Bíblia fala a besta que emerge do mar, nós vamos ter essa compreensão. É literalmente um monstro. Pior do que qualquer homem sanguinário, genocida que já apareceu na face dessa terra. Vamos ler aqui o versículo 1. Ó. O versículo 1 diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, e o seu trono e grande autoridade. Olha isso. O apóstolo João, ele viu emergir do mar uma besta. Vamos por partes aqui, né? Vamos ler só a primeira linha do versículo 1. Vi emergir do mar uma besta. Olha isso. Que mar é esse? Né? Aqui eu separei aqui algumas referências para a gente ler.
Vi emergir do mar. Apocalipse 11, versículo 7. Apocalipse 11, 7 diz assim, ó. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e vencerá e matará. A besta que emerge do abismo. A besta que emerge do abismo é o anticristo. Como nós já lemos aqui no versículo 11 que nós passamos, né? Ele vai pelejar contra as duas testemunhas mártires que nós já estudamos aqui há uns capítulos atrás. Esse mar é o abismo, é o que a Bíblia chama de abismo. É o poço, o antro dos demônios, uma prisão que existe lá no inferno, onde estão lá guardados os piores demônios que existem, né? Ainda também para falar a respeito do mar, Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17, verso 8 diz assim, ó. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Mais uma vez a Bíblia dando uma referência aqui sobre a besta que emerge agora do abismo. Abismo, poço, antro, que é o mar que nós lemos aqui, né, no versículo 13. Uma outra referência, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 diz assim, ó, Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Aqui no capítulo 20, onde nós vamos chegar mais para frente, é onde a Bíblia diz que Satanás vai ser preso, que ele vai ser preso no abismo. O anjo que virá do céu, ele vai ter a chave do abismo, ele vai trancafiar o diabo e os seus demônios lá durante 1000 anos, tá? E se você quiser, leia depois o capítulo 20 todo na sua casa, e é só que a gente vai chegar nesse ponto lá no estudo. Essas três referências aqui que eu li com vocês, vamos ler de novo, Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta. Esse mar não tem a ver com, não são os oceanos, esse mar é o abismo. É o poço do abismo, onde estão presos os piores demônios que existem. Como nós lemos aqui nos capítulos anteriores, que quando as trombetas forem tocadas, virão demônios do poço do abismo. Nós já lemos isso, lembra? Semelhante a gafanhotos, com rosto de homem, cabelo como de mulher, cauda de escorpião. Abismo, mar, poço do inferno é uma prisão que existe no inferno. O inferno é um lugar de tormento, onde existem bilhões e bilhões de almas lá, esperando o dia do juízo delas. E os demônios, eles trabalham no inferno como carcereiros, atormentando as almas, até chegar o dia do juízo deles também, né? Que eles vão ser lançados para dentro do lago de fogo. E isso nós vamos observar lá no capítulo 20, 21, mais para frente aqui em Apocalipse. Então, essa besta que emerge do mar é um demônio que vai emergir do poço do abismo. Aonde eu li com vocês aqui, olha o versículo 2, verso 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, que a gente vai ver isso depois, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão, esse dragão é o diabo, tá? É o próprio Satanás. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Nesse ponto aqui do versículo 13, o apóstolo João, ele viu que o dragão, que é o diabo, vai dar o poder, a autoridade e o trono dele para esse ser. Essa besta que emerge do mar, que vem do abismo, é um demônio que o próprio diabo vai convocá-lo do poço do abismo, para possuir o corpo de uma pessoa, onde a Bíblia o chama de anticristo, o homem da desolação, o homem da perdição. Ele tem vários nomes na Bíblia, um homem, um ser. Só que ele vai ser possesso desse espírito que vai vir do abismo. Um dos piores demônios que existem, que está preso lá e virá em toda a sagacidade de Satanás. Toda ela. A gente vai ver mais para frente aqui que ele vai ser representado pelo número 666. O número 7 é o número da perfeição de Deus. Só o Senhor Jesus foi o número 7. O número 6 é o máximo que um ser humano pode chegar. Ele vai ser representado pelo 666 porque ele vai ser o máximo da perfeição humana. Vai ser um espírito que virá do inferno. E você vai ver mais para frente aqui que ele vai ter todo o poder, toda a autoridade, todo o carisma. Ele vai ser um líder político, tá?
O anticristo será um líder político que trará uma falsa paz para esse mundo, que vai fazer uma aliança com Israel. E na metade da semana ele vai romper com essa aliança, querendo se assentar em Israel como sendo o próprio Deus. Nós já vimos isso em alguns estudos atrás, tá? Então isso é super importante você ter essa compreensão. Agora, antes da gente ver no versículo 2 que representa o leopardo, que representa a boca como de urso, eu preciso ir com você aqui em outras passagens para a gente falar melhor a respeito da pessoa do anticristo. Lá no capítulo 17 a Bíblia vai voltar a falar dele, e esse ser aqui, essa besta que emerge do mar, é o mesmo cavaleiro do cavalo branco, quando o Senhor Jesus ele abre o primeiro selo, tá? Ele é o mesmo cavaleiro do cavalo branco de quando o Senhor Jesus Cristo abre o primeiro selo. Ali logo no início do princípio dos 7 anos da grande tribulação. Ali aquele cavaleiro branco, né, do cavalo branco, que quando Jesus abre o primeiro selo, ali é o anticristo. Ali, durante 3 anos e meio, ele vai trazer um governo para esse mundo, ele vai pacificar esse mundo durante 3 anos e meio. E na metade dos 7 anos da grande tribulação, ali ele vai se revelar como sendo uma besta que emerge do abismo. Aí sim, dos 3 anos e meio finais, vai começar a grande tribulação. 7 anos é um período que todos nós chamamos como grande tribulação. Mas 3 anos e meio iniciais vai ser um período de falsa paz. Vai ser um período de governo do anticristo e do falso profeta, que é o Cristo dele, tá? Que a gente vai ver isso quando a gente chegar a partir do versículo 11, que é a besta que emerge da terra, tá? Então, dos 3 anos e meio finais da grande tribulação, como nós lemos no estudo passado, o diabo e os seus anjos vão tentar invadir o céu. Eles serão destruídos, não vai se achar mais lugar para Satanás no céu. Lembra que nós vimos isso no estudo passado, vai ser tirado para a terra. E nesse ponto, essa besta que emerge do abismo, ele vai mostrar toda a fúria dele. O diabo vai dar para esse homem, para esse ser aqui, para o anticristo, vai dar para ele todo o poder, e ali vai começar a grande tribulação. Os 3 anos e meio finais da grande tribulação, tá? Por isso nós estamos na parte 25 hoje. Talvez se for o primeiro estudo que você pegue nosso aqui, é bom você assistir desde o início. Você tem que assistir desde o início. Não adianta pegar o estudo de hoje e falar o que esse homem está falando. Eu não estou entendendo absolutamente nada. Por isso que é importante você pegar desde o primeiro estudo. Você ter uma plena compreensão da palavra de Deus, tá? Vamos ler de novo, verso 1. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Isso aqui representa todo o poder que ele vai ter. O poder sobre esse mundo todo. Agora, antes de eu continuar com você do versículo 2, 3 e até o versículo 10, a gente vai separar com um tempo aqui para a gente falar melhor aqui a respeito desse ser, dessa pessoa do anticristo, tá? Ele tem vários nomes na Bíblia. Lá em Daniel, se você for comigo lá para Daniel capítulo 9, lá no versículo 26, a Bíblia dá um dos nomes dele que diz assim, ó, Daniel 9, verso 26, está escrito assim, ó. Daniel 9, 26 diz assim, ó. Depois das 62 semanas, será morto um ungido, que nós já vimos isso a respeito de Cristo, né? E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações estão determinadas. A Bíblia chama esse homem um povo de um príncipe que há de vir. Esse príncipe que há de vir é aquela mesma besta que emerge do abismo, tá? É o anticristo. A Bíblia chama ele como um príncipe que há de vir. Um príncipe. Como sendo ali, né, como nós lemos ali no versículo 2, que o dragão, que é o diabo, vai ungí-lo. O que é ungir? Ungir é capacidade. A palavra unção significa capacidade. Esse príncipe que há de vir, que é o anticristo, ele vai receber o poder, o trono e a autoridade do próprio Satanás, do próprio diabo, né? E vamos lá ainda. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, lá no versículo 8. Diz assim, ó. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno chifre, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava insolência. Olha isso.
Esse pequeno chifre do livro de Daniel é o anticristo, é o príncipe que há de vir. Como eu disse para vocês aqui, para estudar o livro de Apocalipse, são mais de 500 tópicos que tem que ser estudado, tá? 500 tópicos. É lógico que eu não vou fazer isso com vocês aqui nesse primeiro estudo, não, ele vai ficar bem mais longo do que ele já vai ser. Tá? Estudar o livro do Apocalipse é necessário que faça um exame também de todo o livro de Daniel. Aí alguém fala, mas isso é muito cansativo, de jeito nenhum, irmão. Como isso daqui abençoa a alma, a dedicação ao exame das escrituras, da palavra de Deus, como isso aqui lava, como isso limpa, como isso aqui fortalece, como isso aqui abre o entendimento, tá? Então esse anticristo, ele tem vários nomes, pequeno chifre, o príncipe que há de vir, homem da desolação, como a gente vai ver mais pra frente. Então, nós estamos fazendo um resumo do resumo aqui, né? Porque às vezes alguém que está nos assistindo já tem uma profundidade maior, fala assim, mas ele não está falando um monte de coisa. Não, porque se eu for observar mesmo tudo aqui, né? Eu ficaria um estudo muito, mas muito longo. Mas isso aqui é algo que você tem que fazer na sua vida, né? Que cada cristão tem que se dedicar ao estudo da palavra de Deus. Vamos lá, gente. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Daqui para frente nós vamos dedicar esse tempo a falar sobre essa besta que emerge do abismo, que emerge do mar, desculpa. Um monstro, não é o mar, oceano, é o abismo, o poço do inferno, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, acima do versículo 1, tem um subtítulo que diz assim, a vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Olha isso, o homem da iniquidade, como aquela besta que emerge do mar, também é conhecido. Vamos lá, gente. Diz assim, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Esses dois versículos aqui, nós examinamos ele quando nós estudamos a respeito do arrebatamento da igreja, tá? Nós já analisamos esses dois versículos, se você acompanha o estudo aqui conosco. Agora, a matéria é nova para nós, aqui o versículo 3, 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha isso. A nossa reunião com Cristo nos ares, a vinda do Senhor Jesus, o Senhor Jesus vindo lá no capítulo 20, no capítulo 19, capítulo 20 de Apocalipse, para poder estabelecer o reino dele aqui nessa terra. Isso não vai acontecer antes que venha a apostasia, a abandono de fé completa que vai acontecer nessa terra, a fé salvadora. Abandono completo de fé, antes que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Olha isso, o filho da perdição. O homem da iniquidade, ele vai ser revelado nessa terra. O filho da perdição, que é o anticristo, a mesma besta que emerge do mar. O qual, verso 4, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha isso. O anticristo, lá em Daniel capítulo 7, acho que o versículo 27, ali, ou capítulo 9, verso 27, ali o anticristo ele vai se assentar no trono do terceiro templo em Israel. Ele vai fazer um trono para ele lá, ele vai se ostentar como sendo o próprio Deus. Antes do Senhor Jesus voltar, o anticristo ele vai ser revelado. Ele vai se levantar contra Deus e contra tudo que é objeto de culto, contra tudo que é santo, contra tudo que é certo. Objeto de culto não é imagem.
Objeto de culto é tudo aquilo que é obediência à palavra de Deus, toda a fé verdadeira. Tudo que é objeto de culto quer dizer tudo que é digno de ser seguido, de ser obedecido, que é a instrução da palavra de Deus. Porque esse falso príncipe, esse pequeno chifre, como ele é chamado, esse homem da iniquidade, esse filho da perdição, como ele é chamado, ele vai ser especialista em intrigas, blasfêmias, desobediência. Ele vai se levantar contra tudo. O Senhor Jesus fala um pouco também a respeito dele. Daqui a pouquinho eu vou voltar com vocês aqui, tá? Já a gente vai voltar para o 2 Tessalonicenses. Vai comigo lá para Mateus 24. Mateus 24, o Senhor Jesus ele fala aqui sobre a grande tribulação. Grande tribulação, ela vai se manifestar mesmo nos 3 anos e meio finais dos 7 anos, tá? E quando o diabo vai ser expulso do céu, ele vai derramar toda a fúria dele aqui contra Israel e contra aqueles que quiserem ser salvos. Nos primeiros 3 anos e meio iniciais, ele vai trazer uma falsa paz, né? Ele vai trazer um governo sobre esse mundo, ele vai trazer uma falsa paz sobre essa terra, aquele cavaleiro branco, né? Ó, Mateus capítulo 24, lá no versículo 15, o Senhor Jesus fala sobre ele. O versículo 15 diz assim, ó. Falando para Israel, não para nós, igreja, porque a igreja não vai estar mais aqui. Ó, quando, pois, virdes o abominável da desolação, que é ele, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Eu já li essa passagem com você uns tempos atrás, tá? Porque o próprio Daniel profetizou sobre ele, né? Essa palavra está lá em Daniel 9:27, tá bom? Que essa referência que Jesus Cristo fala aqui, ó. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Essa palavra está lá em Daniel 9:27, tá? Que o anticristo vai se sentar num trono em Israel. Aí Jesus fala, verso 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, que vai ser, Lembra que nós lemos aqui o dragão que persegue a mulher, que o Senhor vai dar asas como águia e vai escondê-los no deserto, da fúria do diabo e do anticristo. Essa passagem aqui não é para os gentios, não é para a igreja de Deus. Essa passagem aqui é para Israel, essa palavra vai ser pregada para eles na grande tribulação, eles vão compreender isso daqui, tá? Aí Jesus fala, verso 16, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Tamanha vai ser a urgência de fugir. Quando o abominável da desolação, de quem falou Daniel capítulo 9 em diante ali, quando ele quebrar a aliança com Israel, nos 3 anos e meio, metade dos 7 anos, quando ele quebrar a aliança com Israel, quando ele se assentar naquele trono, sentando-se como Deus, ali o Senhor Deus, ali o dragão vai começar a perseguir a mulher. Lembra que nós vemos lá em Apocalipse? Olha como que a palavra de Deus ela tem que ser compreendida como um todo, tem que ser estudada como um todo, porque a própria palavra de Deus ela se explica, né? Só que ela está totalmente interligada. Aí Jesus fala bem assim ainda, ó, versículo 19. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Olha isso, tamanho vai ser o sofrimento de Israel, tá? Como diz lá, acho que em Jeremias, a Bíblia fala sobre o dia de angústia para Jacó, né? A Bíblia fala muito sobre a angústia de Jacó, dia de angústia de Jacó. Acho que depois eu vou ler uma passagem com você que fala a esse respeito. Acho que está lá em Jeremias. Está lá em Jeremias que a Bíblia fala sobre o tempo de angústia para Jacó, né? Tá lá em Jeremias, eu não separei aqui não. Deixa eu ver. O tempo de angústia para Jacó. Você encontra essa palavra lá em Jeremias. Jeremias capítulo 30, versículo 7, tá? Entre outras passagens também. Jeremias 30, verso 7. Eu marquei aqui, só que vai ser lá para o final, que eu vou ler com vocês, tá? Dia de angústia para Jacó, que é o que o Senhor Jesus Cristo ele está declarando aqui, tá? Ele fala, ai de que estiverem grávidas naqueles dias, né? Versículo 20. Aí ele diz, orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Toda essa passagem aqui
é o que Deus prometeu, que vai dar asas para a mulher. É lá em Oséias 2, acho que o verso 27, onde o Senhor fala que vai levar o povo dele para o deserto para falar do coração, onde o Senhor Deus vai guardar o povo dele no deserto. Toda essa passagem aqui, às vezes nós lemos hoje, essa palavra não é para nós, ela é a respeito da grande tribulação. 3 anos e meio finais dos 7 anos, da 70ª semana de Daniel, né? Onde nós já compreendemos isso, verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Olha isso. Nesse tempo, quando o abominável, lembra do verso 15, quando o abominável se sentar no lugar santo, como falou o profeta Daniel em Daniel 9:27. Metade da 70ª semana, 3 anos e meio finais da grande tribulação. Nesse tempo, 3 anos e meio finais, ali sim vai começar a grande tribulação. A ira do dragão, do anticristo, o poder dele para perseguir, ali ele vai começar a matar todos aqueles que assentarem a Cristo. Ali ele vai começar a matar. 3 anos e meio finais, ele vai governar, aliás, 3 anos e meio iniciais, ele vai trazer uma falsa paz, um falso governo. E ali no capítulo 13 também, ele vai trazer a marca dele, o sistema dele para esse mundo. Ali vai começar um tempo de angústia, um tempo de dor. E naquele ponto haverá pregação do evangelho, como nós já vimos. Olha a importância. Gente, o livro de Apocalipse, ele não está numa sequência exata de acontecimentos. Quando Jesus abre o primeiro selo, ali vem o cavaleiro do cavalo branco. Ele vai sair vencendo para vencer. Ali é a besta que emerge do mar, que é de Apocalipse capítulo 13. Ali é o início do governo do anticristo. 3 anos e meio iniciais, a gente vai entender melhor no capítulo 17. No capítulo 17, você vai ver o que vai acontecer nos 3 anos e meio iniciais, que a Bíblia chama de a grande meretriz, que é a Babilônia, o governo do anticristo, que é o seu sistema mundano terrível que ele vai estabelecer com todo o poder nessa terra aqui. Quando for retirado da terra aquele que o detém, que nós vamos ver daqui a pouco lá em Tessalonicenses. Então, olha só a importância de se estudar as Escrituras, de se dedicar à palavra de Deus. O próprio Cristo aqui, ele fala sobre esse período aqui. Ele fala sobre esse tempo, que isso vai começar no versículo 15, né? Quando, pois, verdes o abominável da desolação de quem falou Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Daniel 9:27. Quando o abominável da desolação estiver lá no lugar santo, que é no terceiro templo em Israel, ele vai quebrar a aliança dele com os israelitas, ele vai se assentar ali como Deus. Ali Israel vai entender quem ele é. E ali ele vai começar a perseguir o dragão, vai começar a perseguir a mulher terrivelmente. Até aquele ponto, 3 anos e meio iniciais, esse anticristo, esse líder político, ele vai pacificar em muito essa terra. Ele vai trazer uma falsa paz. Por isso que ele é o cavaleiro do cavalo branco, que Jesus abriu o primeiro selo. Ele vai trazer uma falsa paz, ele vai unificar as 3 principais religiões desse mundo, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Ali vai ser construído o terceiro templo, onde é uma guerra tremenda, onde está ali no Monte do Gólgota, né, se eu não me engano, onde eu já vi isso aqui com vocês nos estudos atrás. Então olha a importância de tudo isso, né? Aí Jesus Cristo continua falando sobre todo o sofrimento que vai vir aqui naqueles dias, que você pode ler isso depois aí na sua casa, tá? Volta comigo lá. 2 Tessalonicenses. Tem algumas pessoas que têm falado comigo a respeito desse estudo, que tem que... eu sempre falo isso para você, gente, assista novamente, assista, anote os pontos principais para você, né? Sempre se dedica, vai assistindo, não tenha pressa. Estudar, não fique pensando que você vai conhecer a palavra de Deus profundamente, vendo a nossa pregação aqui por 1 hora. Não fique pensando, isso aqui eu estudo para a vida toda. Isso aqui é algo para a vida toda. Isso aqui é uma dedicação à palavra de Deus, e ela vai te santificando, ela vai trazendo herança para você. Ela vai derramando o Espírito Santo sobre você, a graça de Deus sobre você. Só que isso é para a vida toda, né? Eu procuro aqui pregar com as palavras mais simples possíveis, né? E fazer um resumo breve.
mas isso aqui é um assunto muito vasto, né? Voltando comigo lá, né? 2 Tessalonicenses, vamos ler de novo o versículo 4. 2 Tessalonicenses, verso 4, diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, como Jesus falou lá em Mateus 24, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Verso 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Quer dizer, o próprio apóstolo Paulo fala, eu já falei sobre isso com vocês antes, né, falando para o povo de Tessalônica, né? Vocês se recordam, eu já falei sobre isso, verso 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. O povo já sabia o que estava detendo o anticristo de aparecer. O povo já sabia. E como eu vou ler com você aqui, ó, vamos ler o versículo 7. Versículo 7 que eu vou falar melhor a esse respeito. Versículo 7, se a sua Bíblia for atualizada, tem um subtítulo que diz assim, ó: o caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. O homem da iniquidade é o anticristo, verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ó, existe algo, alguém, um poder que está detendo o anticristo de se manifestar. Paulo falou aqui, o mistério da iniquidade ele já opera no mundo. O espírito do anticristo ele já opera no mundo desde a época dos apóstolos. Só que ainda está aguardando para que seja removido, retirado, afastado, aliás, aquele que o detém. Isso aqui, gente, há muita controvérsia nisso. Tem pessoas que falam, quando o Espírito Santo for tirado daqui, o anticristo vai se manifestar. Mas vai haver salvação na grande tribulação. E não dá para haver salvação, porque a salvação é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Então, para haver salvação na grande tribulação, o Espírito Santo ele vai estar aqui. Outros falam, tem alguma coisa detendo o anticristo de se manifestar. Então é a igreja de Cristo. Quando a igreja for tirada, ele vai se manifestar. Tem outros que falam que é o governo humano, né? Tem várias e várias hipóteses que falam a esse respeito, né? Eu acredito sim que é o poder de Deus que está detendo o anticristo de se manifestar. Porque tudo vai acontecer pela autoridade de Deus. Tudo vai acontecer pela vontade de Deus. Eu acredito sim que ele vai se manifestar quando a igreja for tirada dessa terra. Porque a igreja vai ser removida aqui em meio ao princípio das dores, né, que nós já vimos aqui. A terceira guerra mundial que vai acontecer. A igreja vai ser removida daqui e ali ele vai se manifestar. Ele vai vir como um líder político, essa besta que emerge do mar. Ele vai vir como um líder político, ele vai pacificar essa terra depois de uma grande destruição, que é o princípio de dores, que nós já vimos aqui em alguns estudos atrás também, né? Vamos ler aqui novamente, ó, verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Eu vou ler com você aqui algumas passagens que falam a respeito do mistério da iniquidade. Mistério é isso mesmo, mistério da iniquidade. O que é iníquo? O que é iniquidade? Iniquidade é afronta a Deus, se levantar contra Deus, né? É agir contra Deus com o coração obstinado, rebelde, né? E para isso eu quero pedir que você abra a sua Bíblia comigo lá na primeira carta de João. Primeira carta, daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui, tá? Primeira carta de João, passa Hebreus, passa 1 Pedro, passa 2 Pedro. Aí você vai ver aqui a primeira carta de João, tá? Lembra que Paulo falou, o mistério da iniquidade já opera, né? Primeira carta de João, vamos ler primeiro aqui no capítulo 3, lá no verso 4, que fala sobre o mistério da iniquidade. 1 João 3, versículo 4 diz assim, ó: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Mistério da iniquidade é transgredir a lei de Deus. Todo aquele que pratica pecado, ou seja, todo aquele que peca porque quer, porque endurece o coração,
anticristo, o próprio nome já diz, ele é anticristo, é antideus. Cristo é o verbo, Cristo é a palavra, Cristo é a obediência, é renúncia de si mesmo. O espírito do anticristo, ele leva a pessoa a uma falsa liberdade, que a Bíblia dá o nome de libertinagem, né? Uma rebelião contra Deus, onde o homem pensa que vai vencer com a sua própria força, que não haverá consequência dos seus pecados, né? Aí ainda, em 1 João capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 1, ó. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz assim, ó. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Gente, olha isso. Não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Ó, não dei crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Entendeu? O que é espírito? Espírito é entendimento. Espírito é inteligência, é razão. Espírito é isso daqui, ó. Não dei crédito a qualquer espírito. Espírito não quer dizer que vai aparecer um fantasma, não, que vai aparecer um demônio para aparecer um fantasma, não é isso não. Dê crédito a qualquer espírito é qualquer ensinamento, são palavras, né? Mas a Bíblia fala, antes provai os espíritos se procedem de Deus. O que é provar os espíritos se procedem de Deus? É provar a história, provar a conversa se procede de Deus, ou seja, se está de acordo com a Bíblia, se está de acordo com a palavra. Provai os espíritos. A pessoa está explicando uma coisa, está ensinando uma coisa, está dizendo que está acontecendo tal coisa. Espera aí, eu vou provar o espírito para ver se procede de Deus. Deixa eu ver se está de acordo com a palavra. Deixa eu ver se procede do Espírito de Deus. Deixa eu ver se aquela pessoa está falando como o Espírito de Deus, que é a palavra de Deus. Deixa eu ver se a pessoa, se ela está falando como está, se ela procede de Deus. Só que, infelizmente, muitos não querem provar os espíritos. Por quê? Provar o espírito dá trabalho, e as pessoas não querem trabalho. As pessoas querem ficar acomodadas na carne, no seu pecado. Provar o espírito para ver se procede de Deus, a pessoa ela tem que ser diligente na palavra. Ela tem que se dedicar à palavra, ela tem que ter uma vida de oração, ela tem que ser santa, ela tem que se santificar. Ela tem que examinar as escrituras para provar os espíritos, para ver se procede de Deus. Porque como está escrito aqui no finalzinho do verso 1, né? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Se naquela época já tinha isso, imagina hoje. Se na época dos apóstolos aqui já tinha um monte de falso profeta, imagina hoje. Aí as pessoas são levadas por falsos sonhos, falsas visões, falsas línguas, por shows que há dentro das igrejas. Quando eu falo show, é o pregador, ele some com a palavra de Deus e só ele aparece. Só ele aparece. Fica declarando que ele é isso, que ele é aquilo, eu sou profeta, eu sou homem de Deus, eu sou. E aí eu já falei isso com vocês, né? O próprio Senhor Jesus falou sobre que quando o Espírito Santo vier, ele veio, o Espírito Santo testificará dele. O Espírito Santo falará dele, o Espírito Santo honrará a ele, ao Senhor Jesus. Então todo falso profeta é muito fácil de você reconhecer. Muito fácil, porque ele não honra Cristo. Honrar Jesus é honrar a palavra. É honrar a palavra, é dar a palavra o domínio no culto. É a palavra que tem que dominar. Não adianta ficar cantando 10 louvor na reunião e depois prega 5 minutos de palavra. Não adianta o pregador ler um versículo da Bíblia, fechar a Bíblia e depois nunca mais volta para ela. Fica falando de si. Tudo isso é o espírito do anticristo que já opera. Um monte de falso profeta que tem a rodo, né? Versículo 2, ó. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Ó, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, e a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Há 2000 anos atrás, quando a igreja primitiva estava na terra, iniciou-se com Jesus, com seus apóstolos, o espírito do anticristo já estava no mundo.
O espírito do anticristo, ele já opera nesse mundo, já desde aquela época. Anticristo, anti-Jesus, anti-palavra. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, anti-palavra. Ah, eu acredito muito em Deus, mas esse negócio de Bíblia não é comigo não. Olha que coisa terrível. Ah, não vem falar para mim da palavra não, porque depois eu me entendo com Deus. Tudo isso aí é coisa do espírito do anticristo. Vai chegar o momento que um homem, vai ter um homem, um corpo de um homem, esse anticristo, esse líder político, vai emergir um demônio, uma besta, um monstro que vai vir do abismo. O dragão, que é o diabo, vai convocá-lo. Ele vai possuir o corpo desse homem. E ele vai aparecer nessa terra. Isso vai acontecer. Mas antes dele aparecer, essa besta que emerge do mar, lá em Apocalipse 13, o espírito do anticristo já atua no mundo, já atuava. O espírito do anticristo, ele não confessa Jesus como vindo em carne. Ele não confessa. Ele não confessa Jesus como Filho de Deus. Aliás, ele se exalta como Ele se exalta. Todo falso profeta, ele não confessa Jesus. Quer dizer, ele mesmo se confessa. Ele mesmo se declara. Igreja, pode ser a pessoa mais ungida para operar sinais, poderes, ensinamento da Bíblia. Ninguém é. Só ele é. Só Jesus é. Nenhum homem, o próprio Jesus falou, Jesus Cristo falou, acho que lá em João, no Evangelho de João, ele falou assim, ó, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Ele falou, quem me glorifica é o meu Pai. O espírito do anticristo, ele não confessa Jesus como vindo em carne. Sabe o que isso quer dizer? Ele confessa ele como ele sendo forte. O anticristo vai ser assim, mas o espírito dele já coloca isso no coração de homens e mulheres desde aquele tempo, tá? Até hoje. O espírito do anticristo, ele coloca no coração de homens e mulheres como a pessoa, quer dizer, não confessar Jesus como vindo em carne, também é que não confessa que Jesus morreu na cruz, que ele ressuscitou, não, também é isso, tá? Não confessa Jesus como vindo, como tendo morto, como tendo ressuscitado, mas também é a pessoa mesmo se firmando, ela se autofirmando como se ela fosse alguma coisa. Por mais poder e unção de Deus que uma pessoa tem, ela não é nada, ela não fez nada. Tudo que ela tem é porque Cristo entregou a ela. Tanto que lembra que nós vimos sobre os 24 anciãos? O que eles vão fazer com as coroas dele quando a 24 anciãos representam a igreja? O que a gente vai fazer? A gente vai depositar as coroas aos pés dele, porque reconhecendo que tudo é dele, tudo veio por ele. Então isso aqui é muito profundo, gente. O espírito do anticristo já operava, já está no mundo, como diz o apóstolo Paulo aqui, desde aquela época ele está até hoje, né? Onde toda a glória é trazida para o homem que faz o culto, é trazida para a mulher que faz a reunião, para a pessoa que orou, para o outro que determinou. E quem que foi que orou? Ah, fui eu que determinei, fui eu que não sei o quê. Gente, a coisa, meu Deus do céu, como a coisa tá feia. Versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O apóstolo João escreve isso para a igreja da época, porque eles tinham vencido os falsos profetas. Eles tinham. Vencer o falso profeta, igreja, é em várias situações. Vencer o espírito do anticristo é a igreja ser uma igreja de oração. É assim que também se vence o espírito do anticristo. Uma igreja em oração, uma igreja prostrada diante de Deus. Uma igreja que não ora, um povo que não ora, é um povo que se alicerça na base humana. Aí uma igreja que ela não é profunda de oração, o espírito do anticristo influencia ela para que ela se exalte. Lembra que Jesus falou? Aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilha será honrado. Eu tenho que me humilhar. Porque se eu não, a mim mesmo, se eu não me humilho em oração e obediência, eu vou acabar me exaltando. A pessoa, ela se exalta. Quanto mais longe da oração profunda uma igreja, um profeta está, mais ele vai se exaltar, mais o espírito do anticristo vai dominar ele para que ele achar que ele é alguma coisa, né? Aí, coitado, aí Deus tira daquela pessoa a unção dele, ou o próprio espírito do engano também age em muitos, né? Onde aquela pessoa cai em desgraça, em total destruição. Versículo 5, ó. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Falso profeta, ele é legalista.
ele faz show para exaltar ele mesmo ou para exaltar um falso dom que ele tenha, como você vai ver aqui daqui a pouco. O espírito do anticristo, ele foca nele, no homem, na pessoa, não em Cristo, né? Porque ele fala da parte do mundo e o mundo os ouve. Quando a Bíblia fala que o mundo os ouve, são aquelas pessoas que não querem a cruz de Cristo. São aquelas pessoas que não querem a disciplina do Evangelho, aquelas pessoas que não querem a doutrina, aquelas pessoas que não querem ser confrontadas, elas não querem se arrepender dos seus pecados, não querem. Aí não quer se arrepender, fica abrindo igreja para a opção sexual dela, porque ela não acredita, ela vai contra quando a Bíblia condena o homossexualismo, a prática homossexual, a pessoa não aceita aquilo ali. Então ela vai para uma igreja que abre uma igreja que é a favor, entre aspas, da prática homossexual da pessoa, da sua liberalidade, né? O próprio Deus fala lá em Timóteo que nos últimos dias as pessoas terão um comichão no ouvido, tá lá em Timóteo. E as pessoas se recusariam a ouvir a sã doutrina. Comichão no ouvido quer dizer um bicho que causa coceira. Quer dizer, as pessoas vão começar a ouvir a sã doutrina, vai começar a coçar os ouvidos dela, porque elas não vão suportar a sã doutrina. E elas vão se cercar de mestres conforme as suas concupiscências. Está lá em Timóteo essa palavra. Então as pessoas não vão querer ouvir a sã doutrina, mas elas vão se cercar de mestre conforme a vontade delas. São pessoas mundanas. E o mundo, essas pessoas, por isso que a Bíblia fala que o anticristo e os anticristos, os falsos profetas que tem, naquele tempo já tem até hoje, eles falam da parte do mundo, eles trazem uma legalidade. Eles afastam a cruz de Cristo da igreja e trazem um legalismo para a igreja, onde tudo pode, onde tudo é permitido. E as pessoas se cercam de líderes assim, o mundo os ouve. O mundo os ouve, quer dizer, pessoas vazias que ouvem homens vazios, pregadores vazios. Pessoas mundanas que ouvem pregadores mundanos, né? Versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Existe o Espírito Santo, é o espírito da verdade, da palavra que convence, que ensina, que não tira nada e nem acrescenta nada da palavra. Agora existe também o espírito do erro, né? Ainda falando a respeito do espírito do anticristo, aí mesmo, 1 João, capítulo 2, tá? A partir do verso 18. Acho que eu vou só ler esse trecho com você, aí a gente volta para Tessalonicenses e a gente finaliza lá, tá? Ó. 1 João aí, capítulo 2, verso 18. Tem um subtítulo, não tem? A Bíblia fala os, no plural, anticristos. Verso 18 diz assim, ó. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, né, a besta que emerge do mar, que vem o anticristo, ele virá, também agora, naquela época, muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. O apóstolo João dizendo para a igreja, vocês sabem que vem o anticristo, vocês sabem que ele vai vir. Mas mesmo agora tem vindo muitos anticristos, muitos. Tem aparecido no mundo e tem até hoje, antes de vir aquele que é o derradeiro, aquele que a Bíblia profetiza sobre ele. Verso 19. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Igreja, olha isso. Desde aquela época, da época dos apóstolos, muitos anticristos saíram da onde? De dentro da igreja, do meio do povo de Deus. Anticristos. Anticristos é todas aquelas pessoas que são influenciadas pelo espírito do anticristo. Anticristo, anti-Jesus, anti-palavra, anti-obediência, anti-renúncia, anti-sacrifício, anti-obediência, anti-cruz, anti-tudo que representa Jesus. E o apóstolo João falando, eles saíram do nosso meio. Saíram do nosso meio. Eram homens e mulheres que estavam dentro da igreja. Mas eles se deixaram, eles quiseram ser influenciados pelo espírito do anticristo. Eles endureceram o coração. Eles se rebelaram. Como eu já li com vocês aqui, né, quando Jesus escreveu a carta a uma das igrejas, ele fala sobre os nicolaítas, né? Nicolaítas eram os discípulos de um diácono da igreja chamado Nicolau,
que ele foi o ungido, né? Ele foi escolhido por Deus lá na eleição, tá lá no livro de Atos, né? Se eu não me engano, acho que no capítulo 6, se eu não me engano. Ali você vai ver que foram levantados, acho que 7 homens ali, cheios do Espírito Santo, de boa fama, que esses homens foram levantados para poder tomar conta da distribuição, diária do alimento para as viúvas, né? Que chegaram reclamando para os apóstolos. Depois você pode ler essa palavra, tá lá no livro de Atos, no capítulo, acho que é o capítulo 6, eu não vou ler ela não, tá? Só para não falar errado o capítulo para você aqui. Você encontra o nome dele ali, no capítulo 6, tá? A instituição dos diáconos, tá? Aí ali no versículo 5, você vai ver um homem chamado Nicolau. Entre Filipe, entre vários homens ali, você vai ver um homem chamado Nicolau. Ele era cheio do Espírito Santo, tá? Como ele estava dentro desse, como tá no versículo 3, ó. Meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Aqui foi instituído os diáconos da igreja, que eram para tomar conta da distribuição, para cuidar do povo, para enviar alimento para as pessoas, para cuidar, porque estava chegando a reclamação nos apóstolos aqui, mas os apóstolos não podiam tomar conta disso. Aí eles falaram para o povo, levantem homens, né? Pessoas, escolhei dentre vós 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E se você ler aqui do versículo 1 até o versículo 7, você vai ver que tinha um homem nesse meio aqui, chamado Nicolau. E Nicolau, ele era cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, ele tinha boa reputação. Ele estava dentro do povo, no meio da igreja, ele foi escolhido. Com ele tinha essas 3 virtudes, tá? Cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, ele tinha boa reputação. Só que lá em Apocalipse, no capítulo 2, capítulo 3, Jesus fala sobre que eu já li isso com vocês no estudo, Jesus fala sobre a doutrina dos nicolaítas, que os nicolaítas, eles tinham falado que a ressurreição já tinha acontecido, eles começaram a perverter toda a igreja, toda a igreja. E esses nicolaítas que se perverteram eram discípulos desse diácono da igreja chamado Nicolau, que era cheio do Espírito Santo, de sabedoria e tinha boa reputação. Só que ele se perdeu, se esfriou, e ali o espírito do anticristo passou a influenciar aquele homem. E não é diferente de hoje. Muitos homens e mulheres de Deus que já foram de Deus, já tiveram o Espírito Santo, eles se perdem, se esfriam, eles vão se corrompendo, vão se contaminando com esse mundo tudo de novo. Só você ler o Novo Testamento que você vai ver o quanto que Deus fala conosco a esse respeito, para a gente vigiar nesse respeito. Então a doutrina dos nicolaítas estava pervertendo um monte, estava arrebentando com a igreja na época lá. Rebeldes, que eles se entregavam ao pecado sexual, ao pecado carnal, eles viviam como cabritos, pecando assim que fala, coabitando entre si, uma promiscuidade terrível, né? Eu já estudei isso com vocês quando a gente leu a carta de Jesus às 7 igrejas. Então, só para você ter entendimento, quando João ele fala aqui, vamos ler de novo aqui, versículo 19. 1 João 2,19, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Igreja, ser de Cristo é permanecer 1 ano, 5, 10, 30, 50 anos, enquanto a pessoa estiver nessa terra aqui. A salvação, eu já falei, ela pode ser perdida sim. Uma pessoa pode ter começado no espírito, depois se perder toda na carne totalmente. Uma pessoa pode ter tido o Espírito Santo, perdeu o Espírito Santo porque endurece o coração, vive pecando, se afasta da oração, se afasta da santificação da palavra, da obediência, vai achando que é alguma coisa, porque já pregou muito, porque já expulsou muito demônio, porque já orou e muita gente foi curada, ou porque tem muitos anos de igreja, aí a pessoa vai relaxando. Não se santifica mais, não ora mais profundamente, não jejua, não medita mais na palavra, porque agora ela acha que ela é alguma coisa e ali ela vai se exaltando, e ela perde o Espírito de Deus. Ali começa a influenciar aquela pessoa o espírito do anticristo, como aconteceu nessa época aqui. A pessoa começa a ser anti-Jesus. A mente dela começa a se perverter completamente, né? Versículo 20, Aí fala, e vós possuís unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento. A unção que vem do santo, que vem de Jesus, é a unção do Espírito Santo, é a unção que nos ensina. Né? E como João falou assim, todos têm de conhecimento. Igreja, a marca mais forte da igreja de Cristo é ter conhecimento.
Mas não é ter conhecimento de memorizar uma palavra na mente. É ter o conhecimento da palavra revelada. É permanecer na fé 1 ano, 5, 10, 15, 30 anos. Quantas pessoas serviram a Deus 20 anos e se perderam? E foram tudo para o inferno? Um monte. Quantas pessoas serviram a Deus 15, 30 anos, 40 anos e se perderam? Um monte. Um monte de gente. Se perverteu, não manteve o estado original, quer dizer, quando foi salva, né, da santificação. Como Nicolau foi santificado, depois se perdeu. Ele era cheio de sabedoria, mas ele se perdeu. Satanás encheu o coração dele, ele achou que ele estava no controle. Ele abandonou a sabedoria de Cristo. Ele achou que ele estava no controle. Ele era cheio do Espírito Santo, só que ele se esvaziou, ele se encheu de si mesmo. Se encheu de si mesmo. Ele tinha uma boa reputação. Vai ver depois lá na carta que Jesus escreve, a carta às 7 igrejas. Os discípulos de Nicolau, os nicolaítas, tem um estudioso que fala bem assim, que eles viviam igual cabritos no cio. Quer dizer, imagina juntar um monte de cabrito no cio, né? Os cabritos ficam cruzando. Assim era Nicolau e os seus discípulos. Tamanha perversão sexual que eles viveram. Quer dizer, lá em Atos 6, tinham que ser homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria e boa reputação. Nicolau perdeu tudo isso. Ele tinha uma boa reputação. Só que depois ele e os discípulos dele foram comparados a cabritos vivendo no cio. Tamanho era a prostituição, sexualidade, devassidão que eles passaram a praticar, né? Continuando aqui, ó, versículo 21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Olha isso. Gente, analisa comigo, entenda comigo só a primeira parte do versículo 21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis. O apóstolo João, o Espírito Santo, né, falando na boca de João assim: eu não escrevi para vocês porque vocês não sabem a verdade. Pelo contrário, eu estou escrevendo porque vocês sabem a verdade. Igreja, o Espírito Santo ele só vai revelar para você profundamente a palavra, te dar unção, te lavar, te santificar quando você passar a saber a verdade. É você que tem que insistir. É você que tem que se dedicar, é você que tem que bater na porta até que ela se abra. A partir do momento que você conhece a verdade, o Espírito Santo vai começar a te revelar a verdade. A partir do momento que você se dedica ao exame da palavra, se dedicar à oração para que Deus fale com você, você começa a conhecer a Bíblia de verdade. Aí o Espírito Santo vai, como ele diz aqui, ele vai escrever para você, ou seja, ele vai te revelar a verdade. Ele vai te dar unção do Espírito Santo, não porque você não conhece a verdade, mas porque você decidiu passar a conhecer. Porque você foi chamado por Cristo para conhecê-lo, para conhecer a verdade. E a partir do momento que você se dedica a isso, aí ele vai te dar a compreensão plena e verdadeira, né? Versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. O anticristo, essa besta que vai emergir do mar do capítulo 13, ele vai negar o Pai e o Filho. Mas o espírito dele já está no mundo desde aquela época. E o espírito dele faz com que as pessoas neguem o Pai e neguem também o Filho. Negar o Pai é negar o governo do Deus Pai. Negar o Pai é a própria pessoa ser o Deus dela. O Deus dela se torna o seu próprio ventre, né? Como está escrito uma outra palavra que quer dizer, a pessoa só negar o Pai é a pessoa que vive para si. Ela vive para suas vontades, ela vive para o seu querer. Sempre o coração dela magoadinho, chateadinho, aborrecidinho, ou sempre ela quer estar satisfazendo as vontades pecaminosas dela. Ali ela está negando o governo do Pai, quer dizer, ela está sendo o Senhor dela mesma, né? Cuidado com isso, gente. Não deixe o seu coração se afastar de Deus. Não fique sentido, magoado, chateado, triste, irado, revoltado. Não fique, porque só com essa atitude, entre aspas, a pessoa já está negando o Pai. O espírito do anticristo faz com que a pessoa negue o Pai e negue também o Filho. Negar o Filho é negar a obediência de Cristo, é negar o conselho de Cristo da palavra. Eu tenho muita fé em Deus, mas quem manda na minha vida sou eu. Eu tenho muita fé em Deus, mas eu ajo pelos meus sentimentos, então eu estou negando o Filho. Jesus foi bem claro, quem quiser vir após mim, dia a dia tome a sua cruz. A cruz significa disciplina, disciplina do Evangelho. Tome a sua cruz e siga-me e negue-se a si mesmo. Se eu não me negar a mim mesmo, se eu me entrego a minha, tudo que eu quero, se eu fico desanimado, se eu fico prostrado, se eu não me levanto, se eu não persevero,
Eu não estou me negando para mim, eu estou me entregando a mim mesmo. Então eu estou negando o filho. Negar o filho é não obedecer, é não se levantar, é viver prostrado, entre outras coisas, tá? Versículo 23. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Negar o filho, igreja. Negar o filho é negar Jesus, é negar a palavra. É ser desobediente, é ser iníquo. Iniquidade também é viver pecando, viver pecando, viver pecando. A pessoa nunca se conserta. Pessoa que nunca se conserta. Ah, Deus sempre vai estar lá de braços abertos quando eu voltar. Deus me entende, eu sou homem, sou ser humano. Ah, Deus sabe do meu coração. Tudo isso aí é a conversa do espírito do anticristo, tá? Que leva a pessoa a ficar acomodada na sua natureza carnal e pecaminosa e achando que Deus sempre vai estar lá para ela. Só que a pessoa está negando o filho e, consequentemente, ela também está negando o pai, né? Continuando. Verso 24. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. Olha o que Deus fala através de João. Permaneça em vós o que vocês ouviram desde o princípio. Nicolau não permaneceu nele. Não permaneceu. Gente, é um absurdo essa doutrina diabólica e carnal humana de uma vez salvo, sempre salvo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ah, uma pessoa sempre vai ser salva. Não, isso é um absurdo, igreja. Isso é uma doutrina que vem do anticristo, do espírito dele e da sem vergonha dos homens. Uma vez salva, a pessoa pode perder a salvação, sim. Salvação ninguém conquista por obras, é pela obra de Cristo. Mas se a palavra não permanecer, Jesus falou lá em João, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Ser salvo, salvação é permanência, permanecer até o fim, até que a pessoa seja levada dessa terra, tá? Então é o conselho que Deus dá aqui, né? Se vocês, verso 24, ó. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio, se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Desde aquela época já haviam os falsos profetas que queriam enganar o povo de Deus, levando o povo de Deus para longe da verdade e trazendo as pessoas para eles, afastando as pessoas do exame das escrituras, do exame da palavra. Olha como que o espírito do anticristo atua também hoje dentro da igreja. A igreja tem 1h30 de culto, 5 minutos é para a palavra. E quando é uma palavra, é só pregação oferecendo coisa para as pessoas. Só pregação, oh, Deus vai te honrar, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te dar... Tudo isso, irmão, já é o espírito do anticristo. Tudo isso. Aí dedica um tempão por um monte de coisa, Meia hora de oferta, não sei quanto tempo de louvor, e de resenha, um monte de coisa. Aí quando vai para a palavra, é 5 minutos de pregação e ainda é só dando pregação para massagear o ego da pessoa. Só para massagear o ego. Falando que você é especial, que você é o melhor de Deus, que Deus fez tudo por você, que Ele vai te honrar, que Ele está mudando sua história, bababá. Esse monte de pregação aí. Essas pregações, tudo isso é espírito do anticristo, que afasta a igreja do conhecimento profundo e verdadeiro das escrituras, né? Volta lá em 2 Tessalonicenses, que eu vou terminar lá, eu não vou mais seguir em diante, só volta lá. Tá? 2 Tessalonicenses, lá no verso 7, e eu vou terminar aqui agora com você. Na segunda-feira, se Deus quiser, a gente retorna aqui às 10 horas, a gente vai continuar do verso 7 em diante, tá? Vamos ler ele só aqui mais uma vez, ó. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Tá? Aqui a gente fica por aqui. O mistério da iniquidade já operava desde a época dos apóstolos, como essas passagens que eu li com vocês aqui, entre outras. O mistério da iniquidade opera até hoje. O espírito do anticristo, ele está no mundo até hoje, levando as pessoas a ser anti-Jesus. O espírito enganador, né? Espírito religioso, que você vai ver. Depois continua lendo na sua casa. Leia do versículo 7 até o verso 12, tá? Você vai ver o espírito do erro, o espírito do engano aqui. Espírito enganador. Que a gente vai falar a esse respeito no próximo estudo nosso aqui. A gente vai continuar falando em Apocalipse capítulo 13, que ainda tem muita coisa pra gente falar a respeito dessa besta. Esse monstro.
Essa besta que emerge do mar. O mar é o abismo, o poço do inferno, o anticristo, um líder político. Ele vai se manifestar nessa terra. Alguns dizem que ele já está nessa terra hoje, nesse ano de 2025 que nós estamos aqui. Mas quando eu chegar com você lá no capítulo 17, eu vou falar melhor a esse respeito, tá? Então, igreja, guarda essa palavra, guarda o que você tem, como diz a Bíblia, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome a tua salvação. Examina as Escrituras, para que amanhã você não se lamente. A Bíblia diz que quando Jesus vier, todos os povos, línguas e nações, todos se lamentarão. Uma pessoa só se lamenta de algo que ela perdeu. Então, a igreja, dá valor para o que você tem, tá? Identifique os anticristos que tem por aí hoje, os falsos profetas que tem por aí hoje, tá? O evangelho não é para massagear o seu ego, nem o meu. O evangelho não é para dar uma vida confortável para a gente aqui. Vida abençoada aqui embaixo, lógico que ele quer dar para a gente sim, mas esse não é a prioridade do evangelho. A palavra verdadeira não é para deixar a gente confortável aqui na terra, é para deixar a gente atribulado espiritualmente, para que a gente possa se arrepender e se entregar para Cristo de verdade. Aí sim você vai viver do que diz respeito à bênção financeira, familiar, conjugal, aí sim você vai viver aqui embaixo. Mas em primeiro lugar, a palavra de Deus ela vai confrontar você, ela vai atribular você. Vai deixar a pessoa atribulada, porque ela tem que matar a velha criatura que sempre vai querer se revoltar. Aí a pessoa mata a velha criatura, busca um novo nascimento, ela nasce do Espírito Santo. Então, igreja, sempre confesse Jesus, sempre confesse. Não aceite quando um homem quiser não confessar Jesus, não aceite isso. Quando um falso profeta quiser tirar a Bíblia do culto, a palavra da reunião, e ele aparecer, dizendo que ele é, que ele é e que ele é. Só Deus é, só Jesus é, tá? Então fique com a palavra de Deus, ore e dependa do Espírito Santo, que ele sempre vai te conduzir em tudo, em nome de Jesus, tá? Gente, Deus abençoe, tá? Um bom descanso para vocês. Amanhã, domingo, estaremos na igreja, se Deus quiser, Ele quer, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe a todos vocês, seu Júlio, né? Mandar um abraço para todos vocês, Dona Cristina Cabilá, aquele Jardim Mais, seu Júlio, Dona Maria dos Anjos, seu José, Dona Naildes, Dona Glória, Dona Francisca Nascimento, ali do Bonfilioli, né? Entre vários outros que estiverem com a gente e os que assistirem também, tá? Grande abraço para cada um de vocês, tá? Fiquem com Deus e vamos em frente. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Fiquem na paz.